Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenzo, eu sou analista de investimentos CNPI e vim comentar com vocês sobre os principais indicadores, as principais condições que nós precisamos ficar atentos durante esta semana. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, você já é inscrito aqui do nosso canal? Ainda não? Então faça isso agora, se inscreva no nosso canal, assim você vai receber as notificações todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo para vocês. E ó, todos os dias sai um conteúdo, sai um vídeo novo para vocês poderem aperfeiçoar as operações de vocês, para vocês poderem ter mais resultado nos seus investimentos nos mercados internacionais, beleza? Agora sim, agora que você já é inscrito, bora lá para o vídeo Visão Semanal dos Mercados Globais nesta semana. Vamos começar falando sobre o que aconteceu, primeiramente, na semana anterior, senhoras e senhores? Nós estamos voltando, primeiro, de uma semana onde nós tivemos feriado nos Estados Unidos. Feriado esse de 4 de julho, que é muito comemorado. Inclusive, a Bolsa até para um pouquinho antes, né, de estar funcionando ali o mercado à vista, vamos dizer. Dia 4 de julho foi quinta-feira. O mercado norte-americano, na semana passada, ele foi um pouco mais morto. Na quarta-feira mesmo, antes do feriado, né, pré-feriado, o mercado já começou a vir com uma lentidão um pouco maior. Aí, 4 de julho teve o feriado e depois, na sexta-feira, no final da semana, nós tivemos os dados de payroll. Mesmo assim, mesmo o mercado um pouco mais morto, mesmo o mercado um pouco mais parado, semana passada, os principais índices aí mais voltado para a área de tecnologia, como o S&P 500, a Nasdaq e o Nikkei 225, eles acabaram rompendo as suas máximas históricas, tá? Hoje, quando a gente fala em bolsa de tecnologia, a gente fica mais focado no mercado da Nasdaq mesmo. Só que algo que a gente não pode esquecer é que o mercado do Japão ele é pioneiro, é uma bolsa pioneira na área de tecnologia. Então, quando a gente olha para os gráficos, tanto do S&P, quanto da Nasdaq, quanto do Nikkei 225, a gente percebe esses rompimentos das máximas históricas. Ou seja, as empresas de tecnologia, mais uma vez, puxando os mercados para cima. E isso não acontecendo somente nos Estados Unidos, também como vocês podem estar vendo aí acontecendo no Japão, tá? Nós também tivemos um dado de payroll, que eu vou chamar um dado de payroll um pouco mais tímido, onde os dados vieram, vamos dizer, mistos. Vamos lá, vamos aqui abrir na plataforma da Xstation para vocês estarem olhando junto com a gente. Ó. Vamos colocar aqui o calendário econômico. Vamos puxar aqui. Sábado foi sexta foi dia 5, né? Aqui, ó, dia 5, onde nós tivemos os dados de payroll. Então, nós tivemos basicamente o dado publicado, né, do salário médio por hora nos Estados Unidos, vindo em linha com o esperado, ou seja, 3,9, sendo que o anterior era de 4,1. Então, houve uma diminuição no salário nos Estados Unidos. Os empregos privados, eles vieram abaixo do esperado e também abaixo do anterior. 136 mil geração de novos empregos privados, sendo que o esperado era 160. Então, ó, um em linha, um menor do que o esperado. E os dados de empregos não agrícolas vieram acima do esperado. Acima de 190, que era esperado, né, a geração de 190 mil empregos, veio 206 mil novos empregos, e um pouco abaixo do anterior. Já os dados de taxa de desemprego, eles vieram acima do esperado. O que esses dados, então, do payroll mostra para nós, senhoras e senhores? Um payroll um pouco mais tímido. O payroll não está vindo mais tão forte quanto tinha vindo anteriormente, né? Então, um dado aí de geração de emprego privado menor do que o esperado, geração de empregos não agrícolas levemente acima do esperado, só que houve um aumento na taxa de desemprego e uma diminuição no valor ganho por hora trabalhada. Então, dados de payroll tímidos. Nós também estamos com debates nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, entre Donald Trump, né, e o Biden, certo? A gente está vendo ali uma grande evolução, principalmente nesses discursos, nesses debates pré-eleição do candidato de direita lá nos Estados Unidos. Essa semana também vai ser uma semana decisiva aí para Joe Biden conseguir angariar mais votos. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, tá? Outra coisa também, trazendo como destaque para vocês aqui, as ações da Tesla, que na semana passada subiram 26,04%
superando as perdas então do ano, saindo do negativo e indo para a área positiva. A Tesla, forte movimentação de alta. E na parte das criptomoedas, Bitcoin e Ethereum perderam valor, e isso acabou puxando também as outras criptomoedas para baixo. Então, só um resumão do que aconteceu na semana passada e como que nós estamos entrando nesta semana, ok? Lembrando vocês, senhoras e senhores, que ainda aquela dinâmica econômica que nós estávamos falando anteriormente, sobre a relevância da taxa de juros, inflação e pronunciamento de membros importantes de bancos, dos principais bancos centrais globais, é o que vai fazer preço no mercado. E isso vai continuar nesse formato até que as coisas se estabilizem, principalmente na parte da taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Tudo vai estar voltado para essas condições, para esses cenários. Então, todas as vezes que nós falamos de taxa de juros, de algum dado de inflação, IPC, IPP, CPI, enfim, qualquer coisa, a gente vai estar atento nessas condições. E também as falas dos principais membros dos bancos centrais, porque são eles que determinam a política econômica daquele país. Ok? Todas essas informações vocês podem encontrar diretamente aqui, né, na plataforma XStation. Nós temos essa aba calendário. Então, na aba calendário, a gente pode, por exemplo, inclusive filtrar o que vai acontecer nessa semana, estar analisando, estar verificando todas as condições aí que vão estar acontecendo essa semana de discursos, enfim, todas as condições aí para vocês, ok? Eu vou fazer aqui um check-up geral dos principais pontos que eu considero, mas lembrem-se de acompanhar a aba do calendário econômico, beleza? Vamos lá então. Destaques e tendências. Na terça-feira, os investidores estão atentos às falas de Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, né, junto aí com a Janet Yellen, tesoureira do Tesouro. E no período noturno, a China divulga os índices de inflação ao consumidor e ao produtor, o famoso IPC e IPP. Então, principalmente, né, aqui o dado de destaque nessa terça-feira vão ser as falas de Jeremy Powell e de Janet Yellen, lá nos Estados Unidos, ok? Então, ficar atento aí para esse dado. Para quem for estar operando no período noturno, para quem possui investimentos atrelados ao mercado asiático, atenção em dados de inflação para a China. Na quarta-feira, além de mais falas de Jeremy Powell, nós também nos Estados Unidos vamos ter informações de dados de vendas no atacado e estoques de petróleo bruto. Vendas no atacado, galera, vai impactar diretamente na inflação porque tem a ver com consumo. E o petróleo é algo que está complicado lá nos Estados Unidos porque ele continua subindo de preço, o petróleo. Ele continua subindo de preço. E a gente sabe que o consumo do petróleo pode acabar pressionando ainda mais a inflação. E isso pode acabar fazendo um repique de alta na inflação, que não vai ser bacana. Nós já tivemos lá nos Estados Unidos o próprio presidente Joe Biden falando que, se necessário, ele vai abrir as reservas de petróleo para conseguir controlar, para conseguir conter essa demanda. E, teoricamente falando, abrir as reservas de petróleo vai tirar um pouquinho dessa pressão no preço do petróleo, pode trazer o mercado em uma movimentação de queda. Ainda não aconteceu, vocês vão ver no gráfico que essas condições ainda não aconteceram. Então a gente vai ficar de olho essa semana, vai continuar de olho nessas condições durante essa semana, tá bom? Na madrugada de quinta-feira, o foco se volta para o Reino Unido, só que é na madrugada, tá? No período noturno aí que o foco vai estar no Reino Unido, com a divulgação do PIB, né? Produto Interno Bruto. A gente tem que lembrar que o PIB ele mede a riqueza de um país, senhoras e senhores, então é importante a gente ficar de olho nesse dado. Balança comercial e produção industrial. Balança comercial é sempre um dado que vai impactar diretamente no PIB, e produção industrial vai impactar também no consumo. Por isso que é importante a gente ficar de olho. A Alemanha também vai divulgar dados de inflação, o famoso IPC. A Alemanha é um dos principais carros-chefes que nós temos aí na Europa. E os Estados Unidos vão divulgar seus números de inflação ao consumidor e pedidos de seguro-desemprego. Eu consideraria aqui que esse dado dos Estados Unidos é o principal dado que vai sair no dia, na quinta-feira, nesse dia em específico, tá? Os investidores esperam uma redução na inflação anual, estamos falando dos Estados Unidos, o que pode aumentar as chances de corte nas taxas de juros ainda este ano. Lembra, né? Nos Estados Unidos, as condições de corte de taxa de juros está sempre jogando para frente. Vão haver 7 cortes esse ano, agora vão ser 5, agora vão ser 4, agora vão ser 2. Daqui a pouco não vai ter nenhum corte de taxa de juros, né? Então vamos ficar atentos nessas condições.
Hoje, a expectativa para a corte de taxa de juros em setembro já está abaixo de 50%. Então, nós temos todas essas condições dentro do mercado, tá? As previsões indicam um aumento mensal de 0,1% após estabilidade em maio, levando a inflação anual para 3,1%, algo que não é muito lá interessante, tá? Diga-se de passagem. Para o núcleo de inflação, que exclui os preços voláteis, como alimentos e energia, os analistas esperam um aumento de 0,2% ao mês, igual ao mês anterior, mantendo o índice anual de 3,4%, ok? Então, toda vez que vai sair esse dado de inflação nos Estados Unidos, a gente sempre tem o que a gente chama de headline e a gente tem o dado núcleo. O dado núcleo é o principal dado que o Federal Reserve utiliza para tomar essa decisão entre aumentar, diminuir ou manter a taxa de juros nos Estados Unidos. De acordo com as falas do próprio Jeremy Powell, ele precisa ver a inflação cedendo mais para ele poder abrir a condição, né, de corte de taxa de juros. Não fazer simplesmente o que fizeram lá na zona do euro. A gente vai cortar esse mês e no próximo mês a gente não pode garantir. Vamos cortar no mês de junho, mas a gente não sabe como vai ser em julho, como vai ser em agosto, como vai ser em setembro. Aí não adianta muita coisa, né? Então, o Jeremy Powell aí nesse formato, nessa condição, está conseguindo dar a atenção devida. Na sexta-feira, o destaque será a inflação ao produtor, o IPP, inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan nos Estados Unidos, além de produção industrial japonesa, inflação IPC na França e a balança comercial da China. Então, esses daí são os principais dados que nós temos na sexta-feira. Mais uma vez, eu quero lembrá-los que todas as informações vocês podem também conferir diariamente aqui na aba Calendário Econômico. Por exemplo, aqui ó, hoje, quais são as informações que nós vamos ter no dia de hoje? Estão aqui na terça-feira, quais vão ser as informações? Está tudo aqui, ó, tudo bem descritivo aí para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem filtrar pelos países que vocês querem, ok? Então, só fazendo esse adendo, eu trouxe os melhores pontos que eu considero da semana para vocês aqui nos destaques, tá bom? Bom, ainda vamos ter balanços essa semana. A temporada de balanços das empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Eu quero trazer para vocês como destaque, na quinta-feira, nós vamos ter aí a empresa PepsiCo divulgando seus resultados e na sexta-feira é a vez dos bancos. JP Morgan, Wells Fargo e o Citi vão estar divulgando os seus resultados. Beleza? O que mais que nós temos? Bom, basicamente é isso. Agora vamos direto aqui para os nossos gráficos, para a gente comentar sobre as movimentações de preço dos principais índices, tá? A gente vai ter aqui as informações também diárias para vocês. Todos os dias vai vir um analista para comentar sobre as movimentações de preço. Então eu vou fazer um comentário mais sobre os gráficos longos para vocês, tá? Galera, é o seguinte, aqui na minha tela vocês estão vendo o gráfico do Dow Jones. Vocês percebem que ele continua em uma movimentação bastante lateral de preço, né? Nós temos aqui as nossas regiões de máximas do mercado. Aqui nós temos os principais pontos de resistência anotado para vocês. Aqui embaixo as nossas regiões de fundo, os principais pontos de suporte para vocês. O preço do gráfico diário trabalha acima da média de 200 períodos, tá? Essas outras médias a gente desconsidera porque o preço cruza para baixo, cruza para cima, cruza para baixo, cruza para cima, mercado muito lateralizado. Então, ele ainda não se decidiu, não tomou uma direção, vamos dizer assim, né? Ele precisa, para conseguir continuar subindo, fazer o rompimento dessas regiões de resistência, aí sim ele pode ganhar um pouco mais de força. Então, Dow Jones trabalhando um pouco mais lateral. Já o S&P e a Nasdaq, como eu disse para vocês anteriormente, ó, rompendo as máximas históricas na semana anterior, continuação da movimentação de alta. A princípio, enquanto ele não perder aqui o S&P nesse caso, né, enquanto ele não perder essa região de suporte, enquanto ele não perder essa linha de tendência de alta, a condição majoritária de alta segue. Tanto que no gráfico diário, o preço trabalha acima de todas as minhas médias móveis aí que estão na tela, né? Acima da de 200, da de 66, da de 9, da de 20. Então o preço majoritariamente em tendência de alta. Para a Nasdaq, a mesma coisa. A Nasdaq e o S&P parece... Vou até falar para vocês que é engraçado as movimentações de preço. Para quem acompanha diariamente o mercado, as ações,
Parece que cada dia uma ação decide segurar a Nasdaq e o S&P. Hoje vai ser, parece que eles combinam, né? Hoje vai ser a Apple que vai segurar. Aí Apple 7% de alta no dia. Aí amanhã ficou combinado da Nvidia. A Nvidia sobe 5% no dia. Não deixa o mercado cair. Então, as 7 principais ações aí conseguindo segurar o mercado nessa forte movimentação de alta. Mais uma vez, a Nasdaq também trabalha próximo às máximas históricas, acima de todas as minhas médias móveis. Mercado em forte tendência de alta. Mercado europeu, EU50, Eurostock 50, não segue a mesma movimentação do mercado norte-americano, do S&P 500 da Nasdaq. Ele também trabalha aí basicamente encaixotado nas regiões de resistência e de suporte. Trabalha acima da média móvel de 200 períodos. Acredito na movimentação majoritária, vamos dizer assim, né? Ainda da continuação de alta, que a chance maior é o rompimento das resistências. Aí lembra que toda vez que o mercado rompe uma resistência, a tendência natural é ele espelhar o tamanho dessa resistência aqui para cima, caso ele faça o rompimento, né? Atingindo aqui essas regiões de alvo ali próximo aos 5.320 aproximadamente, tá bom? A gente também tinha comentado do mercado da DAX, do principal índice da Alemanha, né? O gráfico diário também, o mercado está um pouco mais lateralizado. Então, quando o mercado começa a trabalhar assim mais lateralizado, galera, não tem muito o que ficar confabulando com vocês, né? Ele precisa romper essas regiões de resistência para andar, tá? Ou romper as regiões de suporte para ceder um pouco mais, para corrigir um pouco mais. Enquanto ele trabalhar dentro dessa consolidação, olhando para gráficos mais longos, geralmente, quando o mercado trabalha nesse formato, eu vou comentar isso com vocês do mercado da DAX, mas vocês podem aplicar para todos os outros mercados que estiverem numa condição parecida. Geralmente, o que acontece? Os operadores, né, os investidores, os negociadores, eles costumam abrir posições long aqui na região de suporte, aqui na região de fundo, e abre posições shorts nas regiões de topo, tá bom? Nas regiões de resistência, enquanto o mercado não rompeu uma das pontas. Então isso se aplica tanto no mercado da DAX, quanto no mercado do Eurostock 50, quanto no mercado do US30, do Dow Jones, ok? Então isso se aplica em diversos outros mercados, ok? E no mercado asiático, como eu tinha comentado com vocês aí, ó, nós temos o mercado do Japão que ainda segue uma movimentação prioritária de alta. O gráfico diário, ele está conseguindo fazer o rompimento aí das regiões de topos anteriores que o mercado tinha deixado. Então ele está conseguindo trabalhar acima dessas regiões. A gente já tinha feito uma projeção aqui na semana anterior pelo gráfico de 4 horas, tá? Desse inside bar um pouquinho mais para cima. Então também acredito no Japão, na continuação dessa movimentação de alta, principalmente ele trabalhando acima das nossas resistências. O mercado da China e o mercado de Hong Kong é aquilo que eu comentei com vocês em semanas anteriores. Após a movimentação forte de alta, ele deixa para nós um padrão de ombro, cabeça a ombro, tá? Ele ainda tem a condição para movimentação de queda para vir buscar os alvos do ombro, cabeça a ombro. Vocês estão vendo aqui o gráfico da China, né? Então aqui está a projeção do ombro, cabeça a ombro, que eu já tinha comentado com vocês em semanas anteriores. Está demorando para o mercado vir buscar, ele deu uma consolidada aqui próxima à média de 66 períodos nessa região de fundo, mas a condição não muda. A mesma coisa se aplica para o mercado de Hong Kong, ó. HK Cash é o código do ativo também. Então as regiões de topo aí que nós temos formando ombro, cabeça a ombro, para o mercado continuar na movimentação de queda. Tá bom? Ir para o mercado das commodities, agora vamos falar um pouquinho das commodities. Começando falando do ouro, que é o ativo que eu sei que vocês gostam bastante, né? Aqui são alguns alvos que nós tínhamos traçados na semana anterior com os clientes. Vamos colocar aqui no gráfico diário, ó. Tá vendo que o ouro está numa condição também de lateralização, né? Trabalha aí próximo às regiões de topo, trabalha próximo às regiões de fundo. Então, não perdendo as regiões de fundo, geralmente os investidores abrem posições longas. Nas regiões de topo, geralmente os investidores abrem posições shorts. Ele fica trabalhando confortável entre essas zonas de suporte e de resistência, ok? Então, basicamente, num formato parecido com o que nós tínhamos visto antes. E o petróleo, ó, começou a ceder um pouquinho agora, nessa manhã,
mas ele ainda vem numa movimentação muito forte de alta, tá vendo? Ó? Desde o contrato anterior, esse daqui é o petróleo Brent, tá? Desde o contrato anterior das mínimas que tinha atingido, o mercado já chegou a subir aí algo aproximadamente de 14%, perdão, né? Então, movimentação ainda forte de alta para o petróleo. Os próximos níveis aí tendem a chegar próximo aos $90 o barril. Mais uma vez, se realmente o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos abrir as reservas de petróleo, né, sinalizando mais uma vez uma abertura das reservas de petróleo, isso pode fazer com que o preço do petróleo apresente uma movimentação de queda cedo, não só do Brent, mas também para o WTI. A gente tem uma condição, uma perspectiva parecida aí. O WTI ele chegou a buscar as regiões de resistência, próximo aos $84,14, começou a ceder. Inclusive, nós identificamos aí uma possível divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico, topos mais altos no gráfico de preços e topos mais baixos no gráfico do estocástico. Talvez o dia de hoje possa confirmar então uma correção um pouco mais profunda do mercado, após ele também atingir aí uma alta de aproximadamente 16,5%, certo? Falando um pouquinho aqui do cacau para vocês, o cacau ele ainda segue numa perspectiva majoritária de alta. Acredito que os próximos níveis aí de preço que o cacau tende a vir buscar são as regiões aqui de resistência, próximo aos 9.423 aproximadamente. São os próximos níveis de preço. Então, daqui para o final do mês, acredito numa retomada de alta do cacau, tá, senhoras e senhores? O Natgas ele está numa condição majoritária de queda e o Natgas ele é parecido com o petróleo no sentido do direcional. Quando o mercado do Natgas toma um direcional, ele costuma andar bem, tá? Nesse contrato que nós estamos trabalhando, já andou aí uma movimentação de 25% de queda. Acredito que ele ainda consiga corrigir um pouco mais, próximo aqui às regiões dos 1921. Lembrando, né, nós temos condições específicas para a movimentação de preço do Natgas. Tudo que eu estou comentando com vocês acerca desses ativos não se caracteriza uma recomendação de compra ou de venda, é mais uma leitura aqui das movimentações de preço, é mais uma leitura análise técnica. Quando a gente olha para o gráfico diário do Natgas, a gente percebe que ele até chegou na região de suporte do 2.271 e começou a entrar uma força compradora no mercado. Só que, como eu disse para vocês anteriormente, o Natgas, geralmente, quando ele toma uma direção, ele segue essa direção por um período um pouco mais ao longo de tempo, vamos dizer assim. Ok? Poderia encerrar a nossa resenha aqui, comentando rapidamente também com vocês sobre o mercado de pares de moeda. Quero falar do índice dólar. Aqui na plataforma da XStation vocês vão encontrar o dólar frente à cesta de moedas do dólar, né? Com o código USD-IDX. Movimentação de alta, nessas últimas condições que nós tivemos para o mercado, onde ele deixou um fundo próximo à média de 200 períodos, aqui no 103.981 aproximadamente. Ele conseguiu vir trabalhar acima dos topos anteriores, fazendo como se fosse uma quebra de estrutura dessa movimentação de queda, só que o dólar começou a ceder novamente. Eu ainda acredito em dólar para cima, tá? Eu ainda acredito em dólar para cima e pelo que a gente vê no fluxo de compra do dólar, né? Os investidores estão comprando a queda. Então ele está caindo e os investidores estão acumulando posição, continuam acumulando posição. Então eu acredito que o dólar siga na movimentação majoritária de alta. A única coisa que eu não gostaria de ver ele trabalhando abaixo desses fundos anteriores, porque senão ele poderia estar criando aí uma movimentação, né, de quebra de estrutura para movimentação de queda. Eu não gostaria de ver isso. Então acredito que o dólar até a região dos 103.981 é uma região de suporte para ele continuar ganhando força para as movimentações de alta e vir buscar essas regiões de topo aqui em cima, tá? Um pouquinho mais para cima, no 106.951 pelo menos. São os níveis de preço que eu acredito do dólar. Obviamente, dólar para cima vai acabar impactando as outras moedas, como o euro, como a libra. Sempre lembra, né, da condição, relação de preço entre os pares de moedas. Se o dólar vai subir, teoricamente falando, o euro pode cair, a libra pode cair, o dólar australiano pode cair, todos os ativos atrelados ao dólar vão acabar sendo afetados, vão acabar sendo impactados. Show de bola?
Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, assim vocês vão ficar a par de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro internacional. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.